Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Gente, hoje no cafezinho, o Mário Flávio vai trazer os detalhes da reunião do presidente Lula com os governadores, que aconteceu ontem, não é isso, Mário? Bom dia. Bom dia. Olha, a ideia do presidente Lula foi boa, né? Porque os fãs dele, né? Inclusive postaram aqui num grupo, né? Lula foi um estadista em reunir todos para discutir a segurança pública. Na prática, a história foi bem diferente. E, Laís, ontem, essa reunião acho que foi um retrato de por que a esquerda hoje é tão desconectada com as ideias da população e porque eles estão perdendo tanto em cidades grandes, né, que a violência impera. Né? As falas de governadores como Tarcísio de Freitas e principalmente o Ronaldo Caiado chamaram a atenção porque teve gente que classificou até as falas como populistas, principalmente a do Ronaldo Caiado. Mas é aquilo que o Estado vive no dia a dia. No fim, eu acho que o presidente Lula, todo o esforço que ele fez para fazer a reunião, para abrir a reunião, inclusive, eu não sabia que aquela reunião estava sendo transmitida, né? Eu fiquei sabendo por acaso, porque apareceu no meu Instagram lá, Lula ao vivo, e eu fui ver o que era. E aí, quando eu vi, os governadores estavam falando. Aí eu fui, né, acompanhar as falas dos governadores. E aí o Ronaldo Caiado teve um discurso muito duro, o Tarcísio de Freitas também, mas principalmente o Ronaldo Caiado, quando ele diz que a autonomia deve ser de Estado. E eu concordo com ele, sabe, Laís? Eu acho que, veja, a maneira de se combater a violência em Pernambuco não pode ser igual à maneira que você vai combater a violência no Amapá. Comparar Pernambuco com o Rio de Janeiro, por exemplo? Pois é, são situações completamente diferentes. Agora, a ideia de criar uma política nacional, por exemplo, vale a pena. Por exemplo, uma fala de Tarcísio de Freitas. Não adianta a gente discutir aqui e não mudar as leis. Se não mudar a lei, não adianta, porque a sensação de impunidade é muito grande. Aí vamos para a fala do Ronaldo Caiado. Com essa história de queimadas, né, que está acontecendo no Brasil, ele criou uma lei em Goiás. Goiás é o estado hoje que é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. E ele criou uma lei lá que quem atear fogo em queimada tem uma pena aumentada lá. Aí ele disse, olha, eu criei essa lei, 12 pessoas foram presas com essa lei, o Tribunal de Justiça de Goiás derrubou a lei, a gente recorreu, o Supremo veio e derrubou a lei também. E eu tive que soltar 12, aí ele usou as palavras dele lá, 12 criminosos que atearam fogo, porque a gente não tem autonomia. Aí depois o povo diz, é porque os governadores não estão fazendo nada contra as queimadas. Aí faz... Justamente. E não tem respaldo, né? Veja, aí ele colocou... Na verdade, eu entendi a de Ronaldo Caiado. Ele queria mandar esse recado para o Supremo. Sim. E ele não citou diretamente assim como ele queria, mas ele aproveitou o momento. E quando ele fala isso, na sequência ele disse, presidente, ele olhou para Lula e disse, presidente, eu não vou colocar câmera na fase do meu soldado, porque isso é uma coisa minha, de autonomia, questão de gestão de governo. E aí, né, Lula no final... Tudo que ele fez, na minha opinião, quando ele olha para Ronaldo Caiado, ainda bem que primeiro ele começa dizendo que nunca aquela história que ele adora essa história, nunca na história desse país, né, segundo ele, teve um governo com tantos ex-governadores. Aí ele começou a dizer, fulano tem 8 anos, fulano tem 8 anos de governo, não sei o quê. Isso como ministro? Isso. Aí ele citou Flávio Dino, que foi 8 anos governador do Maranhão. Citou o ex-governador de Fortaleza, citou vários lá que são ex-governadores. E aí, no final, isso ainda bem, Ronaldo Caiado, que o Goiás é o único estado que não tem segurança, inclusive vou mandar o ministro fazer um curso com você, alguma coisa assim. Então, assim, veja, com ironia, eu acho que não cabia. Se realmente fosse um papel de estadista, Lula não tinha se passado por esse papel. Mas eu achei massa a ideia dele de abrir a reunião mesmo para todo mundo acompanhar. Eu acho que tem que... Quanto mais se fizer isso, por mais que aconteçam alguns constrangimentos, mas o político tem que ser constrangido mesmo. Tomara que os governadores também façam isso lá, né, com os municípios, com os municípios, né? Quando abram a caixa de Pandora, para o pessoal acompanhar. A gente entender o que é que se discute nessas reuniões. Exatamente. Para o governador que tem dificuldade, como é o caso desse, sair e falarem. A mesma coisa com os prefeitos. Vai ter reunião, o prefeito abre para a imprensa acompanhar.
Bota no YouTube. Ah, fulano vai lacrar. Aí vai ser o juiz de valor quem vai fazer. Vai ser a população junto com a imprensa e os formadores de opinião. Agora, Laís, voltando à questão central, ficou claro ontem, né? Porque a direita vem ganhando espaço. Porque o centro-direita vem ganhando espaço. Porque quer mais uma pauta voltada para a realidade do povo. Enquanto a esquerda ela se depara muito com situações de pessoas que vivem, talvez, no mundo das universidades, no mundo das faculdades, no mundo da teoria e não conhecem a prática e vêm com situações como essa, por exemplo, de que colocar a câmera na farda de soldado vai resolver. Eu acho que nem 8 e nem 80, sabe? Eu acho que tem momentos que tem atuações que vale a pena colocar a câmera na farda de soldado, tem situações que não vale a pena colocar. Eu acho que tem que se discutir, tem que criar uma uniformidade e tem que ver a realidade de cada estado, por exemplo. E volto à fala do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Se não mudar a lei, se não deixar a sensação de impunidade do jeito que está, não adianta de nada fazer fórum e discussão teórica de segurança. Porque hoje a sensação de quem comete um crime é muito grande. Por exemplo... É a certeza de que não vai passar muito tempo, né? Muito justamente. Se você comete um crime e você vai passar lá um terço da pena... Você não vai estar muito preocupado com isso. Agora, se discute, por exemplo, uma pena maior e uma prisão perpétua, por exemplo. Pena de morte eu acho muito complicado, porque tem muita gente que às vezes vai para o corredor da morte e não é o culpado. Né? O pessoal às vezes acaba... A gente ainda não tem uma justiça tão eficaz para identificar realmente quem é, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que é o exemplo disso, aí tem tantas pessoas que são... condenadas injustamente, enfim. É uma Mas pauta eu muito acho que a ampla, prisão né? perpétua, eu acho que valeria a pena. Né? Principalmente para aqueles casos de crimes hediondos, casos de estupro, né? Casos de violência contra a mulher ao extremo, de feminicídios, né? Casos de sequestro, casos de tráfico de drogas e por aí vai. Eu acho que se não mudar essa lei, se não mudar a pena e se não acabar com a influência de quem está em presídio, dando ordem para quem está lá lado de fora, não adianta de nada. Porque você tem um sistema carcerário hoje que é muito mais favorável ao bandido do que a ressocialização. E isso é muito falho, eles não conseguem resolver. Pois é, não tem nada pior, Mário, do que a gente vê, por exemplo, um caso que choca todo mundo, aí vai ter o julgamento, os culpados são condenados aí a 50, 60 anos, e aí no final a gente diz, mas não vai passar esse tempo todo. É muito triste a gente ter essa realidade no Brasil, de ver a pena ser dada, mas não ser aplicada. Principalmente para a família, né? Da pessoa que sofreu, né? Exatamente. Mário, tem mais política dentro do Manhã Cidade hoje, né? Tem sim, dentro do Manhã Cidade. Daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, uma fala do Ronaldo Caiado, outra fala de Lula, para a gente comentar daqui a pouco, né, dentro do Manhã Cidade com Renata Torres. Muito bem. Então, vocês que gostam de política, fiquem com a gente. Tem mais aí para vocês conferirem hoje. Vamos rodar a vinheta para falar de futebol. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café.